Amadurecer ao caminhar. Dias atrás conversava com Susana, minha esposa, de que já passei da metade da minha vida útil. Aos 47 anos de idade, já passei por muitas vivências e creio que estou amadurecendo enquanto caminho. Mesmo que às vezes percebo ter feito algo ou sentido uma emoção própria da adolescência. Ainda bem que atualmente essas reações têm sido mais raras, mas ainda acontecem, não posso negar. Há 2 semanas adentramos nesse importante tema de discussão sobre amadurecer. E o texto bíblico de hoje nos incentiva a mergulharmos um pouco mais para o fundo. Vamos a ele. Efésios 4, 7 a 13, na tradução A Mensagem. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu dom. O texto que comprova isso é que subiu às altas montanhas, venceu o inimigo e tomou o despojo. Depois distribuiu tudo entre o povo, como um presente. Não é verdade que aquele que subiu também desceu às partes mais profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo aos mais altos céus. Ele concedeu dons em cima e embaixo. Encheu, a, encheu o céu e a terra com suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a Igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Uma boa indicação da nossa maturidade é o fato de aceitarmos que cada pessoa é diferente e que cada um tem seu chamado, seu dom, sua contribuição na obra de Deus. Nós somente o auxiliamos, a obra é dele, a igreja é dele, as ovelhas são dele, os dons e talentos pertencem a ele. Nós somente os utilizamos enquanto estivermos vivos nesse mundo. Ficar orgulhosos pelos talentos que possuímos e mesmo os dons é sinal de falta de maturidade. Eles foram nos dados por Jesus Cristo para que os coloquemos em prática em favor do próximo, para a honra e glória de Deus o Pai. O texto bíblico deixa claro que Jesus distribuiu os dons ao povo como um presente. Nós não o merecemos, mas o recebemos e precisamos honrar aquele que nos presenteou com tamanha bênção. Cada pessoa tem uma capacidade diferente da outra. Cada um se destaca melhor em alguma área. Não existem duas pessoas exatamente iguais. Nem irmãos gêmeos não são exatamente iguais. Cada um tem sua personalidade. Deus nos criou todos diferentes, únicos, especiais. Cada um com sua peculiaridade, com seus traços físicos, sua força, sua maneira de ser, pensar, agir, sentir. Bem por isso devemos respeitar os outros como são, assim como desejamos ser respeitados. Nesse momento da história, há pessoas com as mais diferentes opiniões e todos precisam ser respeitados. Ao mesmo tempo em que precisamos avaliar a todo momento se realmente estamos certos, se a nossa base de fé
está firmada em Cristo Jesus e na sua palavra, pois ele é o único caminho que realmente nos leva ao Pai Celeste. Desde agora, nos conduz pelo caminho da salvação. E caso meu corpo venha a falecer, minha alma já está comprometida com Deus. Certamente estarei com Ele na eternidade. Todos podemos ter essa confiança, e enquanto o dia de nossa partida não chegar, precisamos nos empenhar e colocar os dons que nos foram concedidos em prática. Paulo nos deixa uma breve lista de dons. Ele concedeu dons de apóstolo, profetas, evangelistas e pastor-mestre. Essa é uma pequena lista e é mencionada com uma finalidade específica, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. O serviço no reino de Deus não pode ser feito de qualquer maneira. Ele espera o melhor de nós, serviço de qualidade. E bem por isso que em cada igreja precisa haver todos esses dons, pois através deles os membros precisam ser treinados, equipados, para que cada um desempenhe sua função no corpo de Cristo, a igreja. Somente Jesus teve todos esses dons reunidos em si mesmo e ao mesmo tempo. Para nós é diferente, pois uma pessoa receberá o dom de apóstolo, que é plantador de igrejas, organizador, é algo mais do que missionário. Ele organiza as pessoas para andarem no caminho. Outra pessoa receberá o dom de profeta. Esse precisa mostrar os erros, os desvios, alertar. Ele terá alguma visão de futuro e o que precisamos fazer para nos mantermos no caminho de Deus. Normalmente, o profeta é mal compreendido pelas pessoas que estão se desviando pelo caminho. Ainda outros receberão o dom de evangelista. Esse tem uma grande habilidade em compartilhar o evangelho de forma clara e convincente. E por último, temos o dom de pastor-mestre. Alguns separam em dois, mas o ideal é que o pastor seja pastor-mestre, ou seja, ele tanto pastoreia como ensina a igreja a andar no caminho de Cristo Jesus. Em nossa denominação, se exige que o pastor seja um pouco de cada, e isso traz a mediocridade, ou seja, sempre caminharemos mais ou menos, escorregando um pouco aqui e um pouco ali. Isso não é bom. O ideal é que em cada igreja haja pessoas que recebam esses diversos dons e que cada uma se coloque à disposição para treinarmos os seguidores de Cristo, para que o serviço seja de qualidade. Vamos ver o exemplo de nossa denominação aqui em São João. No dia dos cultos, o pastor precisa abrir o templo, instalar o data show, ligar os equipamentos de som, ensaiar os hinos, organizar os slides a serem usados no culto, realizar o culto, dirigir o mesmo, dar os avisos. Ainda bem que não precisa levantar as ofertas, mas às vezes precisa levar para casa. O templo é fechado pelos irmãos, mas que tal se tivéssemos mais pessoas que se colocassem à disposição com seus dons e talentos e auxiliassem na obra? Poderíamos ter pessoas visitando e orando por enfermos, pessoas de risco, pessoas ministrando louvor, mais pessoas auxiliando com as crianças, pessoas que ouvem e acompanham os adolescentes e jovens em suas lutas e angústias, pessoas que aconselham casais, jovens casais, nas suas dificuldades do dia a dia. Nessa área de dons, também amadurecemos ao caminhar. Hoje sabemos que não devemos criar ministérios para depois encaixar pessoas neles, mas que devemos ajudar e incentivar para que cada pessoa seja despertada pelo Espírito Santo, a fim de que ela conheça seu dom,
e, a partir dele, se coloque à disposição da Igreja de Cristo. Por exemplo, alguém que tem facilidade em matemática, coloca-se à disposição de ensinar por um período pessoas que têm dificuldade nessa área. Outros podem auxiliar pessoas no cultivo de uma horta. Ainda outros podem, uma vez por mês ou uma vez por semana, dedicar uma tarde para auxiliar pessoas de idade que precisam lascar, recolher, guardar lenha. Ainda outros podem dar cursos de pintura, cortar cabelo, visitar, ouvir, ler e orar com pessoas idosas. Percebam que as possibilidades não têm limites. Cada pessoa pode e deve se envolver, bem como diz o lema de nossa comunidade local: uma igreja para se envolver. Paulo finaliza essa parte dizendo: ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Todos precisam se envolver. A pessoa que não se envolve sempre terá tempo de reclamar dos envolvidos, dos que estão trabalhando. Então, se cada um se envolver em amor e gratidão a Deus, não sobrará tempo para reclamar. O plano de Deus é que todos que fazem parte da Igreja de Cristo trabalhem juntos em perfeita harmonia e sintonia, que haja entendimento entre os membros, numa maneira de viver que demonstre gratidão a Deus através de um relacionamento íntimo e profundo com Deus e com os irmãos na fé. Ajustes sempre serão necessários durante essa caminhada. Contudo, quando a igreja madura, o resultado vai aparecer e vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus é o maior resultado, o maior fruto possível. Você deseja se envolver e fazer parte de uma igreja com adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como a vida de Cristo? Então, cada pessoa precisa assumir sua função, seus dons e talentos, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus. Eis o desafio de hoje. Oremos. Pai Celeste, obrigado pelos dons e talentos que nos deste através de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, com a finalidade de servir o próximo. Peço que nossa comunidade de fé possa assumir seu papel em seu reino, que cada membro busque caminhar em seu caminho eterno, em teu caminho eterno, e tenha o desejo ardente em seu interior para se envolver e fazer parte de uma igreja com adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como a vida de Cristo. Amém.